Curso de Aprendizagem Bíblica e Teológica. Lição 2. A Bíblia. Introdução. As línguas originais da Bíblia são hebraico e grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego koiné. Todas as traduções são destes textos. O que difere uma versão ruim de uma versão boa são as fontes da tradução. A maioria dos tradutores e versões se baseiam em textos que não são os mais aceitos. A boa versão é aquela que vem da KJV 1611, feita em pedido do rei James, que recrutou 54 eruditos dos mais renomados conhecimentos linguísticos do hebraico e do grego da época. 1. A Bíblia é inspirada por Deus. Letra A. A palavra inspirada quer dizer ou significa soprada pelo Espírito Santo, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui nós pegamos a palavra é divinamente inspirada. Continuando o texto. Os homens santos foram usados pelo Espírito Santo com sua época e estilo para escreverem aquilo que eram ditados aos seus ouvidos. Segundo Pedro 1, 20 e 21. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então aqui vê-se que vem do Espírito Santo. E versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então os homens, eles escreveram aquilo que receberam, que foi ditado no seu coração pelo Espírito Santo. Letra B. Deus estava sobre eles para escreverem exatamente o que ele queria. Ezequiel 1 e 3, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Continuando o versículo. Filho de Buzi, o sacerdote, veio que é mas um sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E Jeremias 36, versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, no ano quarto de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, versículo 2: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel. Então Deus falou ao ouvido, ou ditou ao ouvido de Jeremias. Continuando o versículo. E de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até os dias de hoje. Então, inspirada quer dizer que a palavra é ou foi soprada aos ouvidos dos seus escritores. Número 2. A Bíblia é a palavra de Deus. Letra A. A palavra de Deus permanece eternamente como foi escrita nas línguas originais. 1 Pedro 1 e 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a palavra de Deus não pode mudar pelas interpretações, pelas traduções, pela filosofia. Ela deve ser mantida como Deus soprou e mandou que os seus escritores a escrevessem. Letra B. A palavra de Deus tem poder em si mesma. Hebreus 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é uma palavra que tem poder em si mesmo. Ela transforma. Vários autores escrevem sobre a Bíblia, sobre autoajuda, sobre várias coisas, mas a palavra de Deus em si mesma, sólida,
explicada e entendida, ela tem poder, ela pode transformar, ela transforma aquelas pessoas que o ouvem e que deixa a palavra falar nos seus corações. C. A palavra de Deus é pura. Provérbios 35:6. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nesse verso, fala que a palavra de Deus é pura. Então, ela deve ser mantida da forma que foi escrita. Ela não deve ser mudada para facilitar o seu entendimento, para melhorar traduções ou para mudar de sentido. Ela deve permanecer. Versículo 6. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, o texto é claro que não se deve acrescentar. O acrescentar que ele diz aqui são as interpretações, as traduções, as versões, as facilitações. Isso tem feito com que a palavra de Deus tenha sido interpretada diferente daquilo que foi escrito. Continuando o texto. Não se pode acrescentar ou diminuir através de traduções melhoradas ou linguagem facilitada ou traduções equivalentes ou interpretativas. As pessoas têm feito isso para facilitar que as pessoas entendam, mas ao mesmo tempo têm modificado o original da palavra de Deus. Por isso, recomendamos que o crente, o cristão, principalmente o batista, independente, fundamental, tradicional, procure usar sempre a linguagem mais perfeita que existe. Na nossa língua portuguesa, nós temos a única que pode se adequar a esses padrões é a Almeida Corrigida Fiel e, se possível, a versão de 2011. Continuando o texto, isso desvia da verdade, omite muitos atributos tanto de Deus como de Jesus, amplia a margem para a formulação de doutrinas erradas e perniciosas, e será punido com a falta de reverência e mudança do que Deus disse. Provérbios 36. Nós acabamos de ler. E Apocalipse 19, e capítulo 22, versículo 19 e 20. E diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão neste livro. Então a mensagem do Senhor é que não acrescentes nada, que não modifique, porque há uma palavra que é preservada. E isso nós temos hoje na versão da King James Versão, a versão do rei Tiago, do rei James, de 1611, e todas as versões boas são traduzidas a partir desta versão. Versículo 19. Eu li o 18, agora é o versículo 19. Ele diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então Deus, ele manda que
através do profeta, que não se deve tirar nada do que está escrito. Procurar preservar a maior parte daquilo que foi entregue. Letra D. Quando a palavra de Deus é lida ou ouvida, Deus está falando conosco da forma que ele escreveu. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, Deus fala conosco quando a palavra de Deus é lida. Procure então ter uma versão da Bíblia, a original na língua portuguesa, que é a Almeida Corrigida Fiel. E, se possível, você possa usá-la no seu dia a dia.